Olá, bem-vindo ao canal. Vamos falar sobre a divindade de Jesus? Isso mesmo, Jesus é um ser divino. E não é um assunto tão fácil de abordar, porque desde os primeiros séculos que a divindade de Jesus tem sido posta em causa. Já nos primeiros séculos surgiu o arianismo, em que se defendia que Jesus não era da mesma essência que Deus. Essa posição foi entendida como heresia e é condenada, então, através de um concílio. Nós, em nossos dias, ainda temos grupos que também duvidam da divindade de Jesus ou colocam-na em causa. Afirmam mesmo que Jesus não era Deus ou que Jesus era um Deus inferior ao Pai. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Eu quero convidar você hoje a um passeio pelas Escrituras Sagradas para entender este assunto. Primeiro, a acusação que levou Jesus à morte era que ele se fazia Deus. Isso mesmo. Jesus foi morto por se declarar Deus. Esta é a acusação que é apresentada a Pilatos nas Escrituras Sagradas. Nós temos uma lei e, segundo ela, ele deve morrer. Foi isso que os líderes religiosos falaram sobre Jesus. A acusação que pesava sobre Jesus é que ele se fazia filho de Deus. E talvez tu digas, mas qual é o problema em te chamar filho de Deus? Se tu estudares comigo o Antigo Testamento, você vai perceber que as pessoas não são chamadas de filho de Deus. Os anjos até são chamados de filhos de Deus em algum momento, mas os seres humanos não. O povo de Israel foi educado que eles são filhos de Abraão. Então, para eles, ser filho de Abraão é ter a mesma essência que Abraão, é ter a mesma origem que Abraão. Por isso eles não podiam dizer que eram filhos de Deus, porque ao dizer que eram filhos de Deus, estariam dizendo que são iguais a Deus. E quando Jesus se declarava filho de Deus, ele sabia o que estava a dizer. E as pessoas percebiam exatamente o que Jesus queria dizer. Jesus queria dizer que ele é feito da mesma essência que Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas. E como só há um Deus para os judeus, então Jesus estava se fazendo um falso Deus. Ele tinha que morrer, era condenado à morte por causa disso. Então, primeiro, no Novo Testamento, nós temos a acusação que pesava sobre Jesus. Ele se dizia filho de Deus. E pensa comigo, para os judeus, eles não eram filhos de Deus, eram filhos de Abraão. E dizer que somos filhos de Deus era dizer que temos a mesma essência que Deus. Tá bem? Então, até aqui estamos juntos. Além dessa acusação que pesava sobre Jesus, havia o fato de que Jesus também se comportava como Deus. Isso mesmo. Jesus não só falava que era igual a Deus, mas ele se comportava como tal. Em João 14, quando os seus discípulos pedem para que Jesus apresente o Pai, o Deus Todo-Poderoso para eles, Jesus responde para eles que eles já têm visto ao Pai desde que se relacionam com ele, que ele e o Pai são a mesma pessoa. Jesus declara claramente que ele era Deus. Além dele falar que era Deus, Jesus se comporta como tal. Nós vemos Jesus nas Escrituras Sagradas perdoando pecados. Isso mesmo, Jesus perdoando pecados, quando só Deus pode perdoar pecados. Além de perdoar pecados, Jesus recebe adoração. Algo que nem os anjos o fazem. As escrituras mostram os anjos negando a adoração em Apocalipse, mas Jesus é adorado pelos seus discípulos. E isso nós vemos no livro de Lucas. Mais adiante, além de nós vermos esse comportamento, nós conseguimos notar que Jesus tinha qualificações, prerrogativas, atributos que só Deus possui. Primeiro, Jesus é todo-poderoso. Isso mesmo, Jesus tem todo o poder. E nós vemos isso em Mateus, por exemplo. Mateus 28, 18, Jesus diz: todo o poder me é dado no céu e na terra. Então Jesus se declarou isso, todo poderoso. Ainda em Mateus, Jesus se declara onipresente, quando ele afirma que onde estivessem dois ou três reunidos em seu nome, ele ali estaria. Ainda dentro deste texto de Mateus 28 que eu citei aqui atrás, Jesus diz que estaria com os seus discípulos todos os dias até a consumação dos séculos, enquanto eles iam evangelizando ou pregando a palavra pelo mundo. Então, esses atributos só Deus possui. Além de onipotência, onipresença, tem também a onisciência, que Jesus também apresenta ter esse atributo.
e tantos outros nomes e prerrogativas que só Deus possui. Isaías apresenta Jesus como Deus forte. Isso mesmo, é Deus forte. Além deste nome, nós temos outros nomes que Jesus ganha no Novo Testamento. Jesus é chamado de o princípio e o fim, alfa e ômega em Apocalipse. É um nome, uma atribuição que só Deus recebe. Mas o que dizer então de textos como Colossenses? Ah, não, Colossenses diz que Jesus é criatura de Deus e ele não é Deus por causa disso. Esse é um texto de Colossenses 1,18, que é muito recorrido por aqueles que defendem uma espécie de arianismo. Defendem que Jesus não é Deus através desse texto, porque ele é criado, é primogênito da criação. Vem comigo e vamos para Colossenses 1. Porque afirmar que esse texto pode dizer que Jesus não era Deus é, é malícia, nem é ignorância, é malícia, porque se você observar o contexto imediato, seus versículos que estão antes e depois, antes até de preferência, você vai notar que esse aqui é um dos principais textos para defender a divindade de Jesus. Vem ler comigo Colossenses capítulo 1. Vamos ler do versículo 15 até este tão famoso versículo 18, não é? Que diz que Jesus era criatura e não propriamente Deus. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o primogênito e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência. Olha, só já no versículo 15 que eu acabei de ler, diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Isso é, Jesus é a imagem do Deus invisível. Isso é, se você olhar para Jesus, você vê o próprio Deus. Por isso é que no capítulo 14 de João, ele fala para os seus discípulos que quem o vê o Pai, porque eles são a mesma pessoa. Como se não bastasse, o texto vai depois explicar, porque nele foram criadas todas as coisas. Isso mesmo. João diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E as Escrituras afirmam que todas as coisas foram feitas por meio dele, a palavra, pela palavra de Deus. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Isso é, em Jesus presente na criação. Nele, a partir dele, através dele, todas as coisas foram criadas. É como se o universo emanasse da sua pessoa para a existência. Tá bem? Versículo 17. E ele é antes de todas as coisas. Isso é, antes de existir alguma coisa, ele já era. E esse era um problema com os judeus, porque ele se dizia existir antes de Abraão. E os judeus falavam: não, você não existe antes de Abraão. Você é Jesus, filho de José e de Maria. Você não é antes de Abraão. E Jesus aqui é reconhecido como ser antes de todas as coisas criadas. E que todas as coisas subsistem nele. Isso é, sem ele não existe nada. Só Deus está nessa posição. Só Deus pode afirmar que sem ele nada existe. Porque todas as coisas foram criadas através dele. E o versículo 18 diz que ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos. Para quê? Para quem tudo tenha proeminência. Isso é, a ideia de primogenitura nesse texto de Colossenses é com relação à herança. Isso mesmo. Na cultura dos judeus, o herdeiro era o primogênito, ele era o principal herdeiro. Todas as coisas eram dele. Então, aqui a ideia de primogenitura, de primogênito de todas as coisas que Jesus tinha, era como o herdeiro, o dono, a quem tudo pertence, porque todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele, segundo esse texto. Então, não há dúvidas nenhumas, pelo menos nem segundo Jesus, nem segundo seus discípulos, nem segundo os textos das Sagradas Escrituras, de que ele seja
quem ele dizia ser, Deus. Se Jesus não fosse Deus, não existiria razão para a existência da fé cristã. Porque só a palavra cristão é baseada nele. Jesus, o Cristo. Cristo, o enviado, ungido, o Salvador. Então todas as coisas estão firmadas nele. Sem a sua pessoa não há salvação. Isso é, não existe salvação sem Jesus. Existe a falsa crença de que podemos chegar a Deus sem passar por Jesus. Não tem como, ele é a ponte entre os homens e Deus. Não tem como se chegar a Deus sem passar por ele. Porque ele e o Pai são a mesma pessoa. Não tem Deus sem Jesus. Não tem. Então, pessoal, com relação à divindade de Jesus, essa é a explicação, é o esclarecimento que eu posso dar para vocês. Jesus era 100% Deus. Talvez podemos falar no próximo vídeo sobre a humanidade de Jesus. É, é um assunto até interessante e nós podemos falar dele em um próximo vídeo. Mas por hoje nós ficamos por aqui falando da divindade de Jesus. Obrigado por visitar o canal. Deixa o seu like, deixa seu comentário, partilha com seus amigos, que os ajude a levar essa teologia para todas as pessoas, a levar a palavra de Deus ao mundo. Afinal, ele mesmo disse: todo poder me é dado no céu e na terra. Portanto, ide ao mundo, pregar o evangelho a toda a criatura, e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos.